Bom dia, turma, tudo bom? Eu sou professor de matemática, me chamo Marcelo, tá? Eu vou ser o professor de matemática de vocês do sétimo ano. Bom, basicamente aqui nesse vídeo, vocês perceberam, as gravações vão ser um pouco mais caseiras, mas o objetivo final realmente é que vocês consigam compreender os conteúdos, tá? Esse aqui vai ser o nosso livro didático, a gente vai usar esse ano letivo, tá bom? Espero que vocês já tenham em mãos o livro, ok? Nós vamos tentar avançar o máximo possível, né, do conteúdo para preparar vocês para o oitavo ano, tá bom? Então, no livro didático, a nossa primeira unidade, ela se chama números inteiros, tá? Você vai encontrar na página 8, ok? Na página 8, a unidade 1, tá bom? O nome da unidade 1 será números inteiros. Então, sempre que iniciar uma aula, é muito importante que você identifique logo no teu caderno o conteúdo que a gente vai estudar, tá bom? Então, se são números inteiros, faz lá um pequeno cabeçalho, tá? E já coloca unidade 1, números inteiros, que vai ser a primeira unidade do nosso ano letivo. Ou seja, do primeiro bimestre também. Primeira unidade do ano letivo e a primeira unidade do primeiro bimestre. Tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos ali tentar avançar o máximo possível no livro. Quando pintar dúvida, envia para mim as dúvidas. Pode ser pelo privado do WhatsApp, ou pode ser até nos comentários aí dos vídeos. Tá bom? Então, vamos tentar avançar o máximo possível, tá? Então, estamos na página 8, primeira unidade, números inteiros. O que você tem que identificar e lembrar? No sexto ano, você estudou o conjunto dos números naturais, tá? E o conjunto dos números naturais, lembra comigo, você conheceu o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e avançando, 7, 8, 9, 10 e assim vai. O que você lembra dos números naturais? Lembra que você aprendeu que ele é um conjunto de números formado por infinitos números, tá? Ou seja, é impossível determinar o último número do conjunto dos números naturais, porque você consegue formar o seguinte, tá bom? Primeiro número natural é o zero. Você lembra do aprendizado sobre sucessor, antecessor, sucessor quem vem depois, antecessor que vem antes. E aí você estudou nos números naturais as operações matemáticas. Lembra lá que você estudou adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tá bom? No caso do conjunto dos números inteiros, é um conjunto em que ele engloba o conjunto dos números naturais. Mas existem algumas situações no nosso dia a dia em que só usar os números naturais não é suficiente para passar informação. E aqui na unidade 1 já tem dois exemplos em que você vai notar em que a utilização dos números inteiros que você está conhecendo agora, o desenvolvimento dela é muito importante, tá bom? Então aqui na unidade 1 eu já tenho um pequeno exemplo, tá? Nós temos aqui o resultado financeiro da empresa Cogitare, tá? No segundo semestre de 2019, ok? E aqui você tem informações que está na cor ali, um verde clarinho, o azul e o círculo preto, que é a informação de o que aconteceu na empresa, tá? Que são as bolinhas. Então, por exemplo, aqui, e aí em cima de cada vertical dessa aqui, você tem valores numéricos em reais, tá? Ok? Então você tem aqui, claro que aqui é em milhares, tá bom? Então você tem aqui em junho a empresa começou, em julho a empresa começou no azul, a saída, né? A saída cresceu, foi para agosto, subiu, ok? De agosto para setembro teve uma pequena queda, de setembro para outubro
teve uma queda no resultado financeiro, uma queda razoável, percebe que decresceu realmente, uma queda grande. Depois teve um aumento no valor financeiro, tá bom? Subiu de uma forma interessante e depois desceu novamente. O que acontece? Vendo nesse primeiro exemplo aqui, é que teve-se que se analisar valores positivos, que no caso seriam os reais positivos, tá? E também avaliar a parte negativa do resultado financeiro dessa empresa. Por isso que aqui embaixo você percebe que tem menos o símbolo de reais e o valor. Então, todas essas verticais tiveram que ser analisadas entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Então, na verdade, ele colocou ali um parâmetro entre aquilo que seria saldo e aquilo que seria o débito, ou seja, aquilo que a empresa ganhou ou aquilo que a empresa perdeu. Então, ele teve que colocar ali tanto números positivos quanto números negativos, tá bom? Então, saldo negativo, por exemplo, aqui embaixo, é um exemplo de números inteiros, tá? A presença dos números inteiros, tá bom? Um outro caso que o livro traz pra gente são os casos sobre temperatura. Isso aqui é um pouco mais comum para você, porque você já deve ter visto reportagens, já deve ter lido livros que envolvem temperaturas abaixo de zero, onde é citado temperaturas abaixo de zero, tá bom? Em países nórdicos, América do Norte, Europa, tá bom? Próprio sul do Brasil, algumas cidades chegam a essa temperatura que são chamadas de temperaturas abaixo de zero. E as temperaturas abaixo de zero, que são as temperaturas negativas, elas são identificadas com o sinal de menos à esquerda, tá? Por exemplo, aqui nessa imagem a gente consegue observar, nós temos aqui um sinal, né, de termômetro que fica na cidade, onde então nós temos aqui na página 9 o exemplo da importância da utilização de números inteiros e a presença deles. Nesse caso em específico aqui nós temos uma temperatura que é chamada de temperatura negativa, tá? Ou seja, abaixo de zero. Como foi que eu consegui identificar que essa temperatura é negativa, tá? Sinal de menos à esquerda, tá? Então essa temperatura é menos 3. Esse símbolo aqui é símbolo do grau Celsius, que é a medida que nós utilizamos no Brasil. Então essa temperatura é menos 3 graus Celsius, tá? Identificamos que é negativa porque tem um sinal de menos à esquerda. Então, já para você identificar, sempre que tiver um sinal de menos à esquerda de um número, ele é um número negativo. Ok? Assim como se não tiver sinal à esquerda, ele vai ser um número positivo. E nessas duas páginas aqui, 8 e 9, tem duas questões, tá? Tem a questão da página 8, que envolve a análise desse gráfico vertical. E a questão 2 da página 9 é uma questão mais pessoal, tá? A página 8, ela quer saber se no mês de outubro, ou seja, essa coluna, teve lucro ou prejuízo, sabendo que lucro é aquilo que você ganha, prejuízo é aquilo que você perde, tá? Então, para ter lucro, a entrada tem que ser maior que a saída. A entrada está de verde claro, a saída está de azul, tá bom? Então, se o círculo preto aqui, ó, a bolinha preta, tá na parte da saída, significa que no mês de outubro ele teve prejuízo, ou seja, perdeu dinheiro, tá bom? Percebe que teve aqui, ó, o gráfico está decrescente de setembro para outubro. Em outubro ele ficou na parte baixa do gráfico, ou seja, ele está na parte então negativa. Logo ele teve prejuízo, tá bom? Então sempre que você identificar que vai ter uma margem onde acima dessa margem é lucro, abaixo dessa margem prejuízo. Ou seja, acima dessa margem positivo, abaixo dessa margem negativo. Ok? Percebe que a bolinha preta que envolve o saldo no mês de outubro está na parte negativa. Então a empresa teve prejuízo. E a questão 9, ela é uma questão mais pessoal. Pergunta para você se você já frequentou ou já esteve em algum lugar onde a temperatura chegou abaixo de zero.
Bom, no Brasil tem regiões que isso acontece mais para a região sul do país, ok? Mas se você já teve oportunidade, você consegue responder a segunda questão, tá? Então copia no caderno a primeira questão, a segunda questão. A primeira mais ou menos já te falei qual é a resposta, né? Então você vai só copiar o item, o comando, responder, e a segunda questão é uma questão mais pessoal. Tá bom, pessoal? Na página 10 começa o conteúdo. Então, já para você identificar, sempre que tiver um sinal de menos à esquerda de um número, ele é um número negativo. Ok? Assim como se não tiver sinal à esquerda, ele vai ser um número positivo. E nessas duas páginas aqui, 8 e 9, tem duas questões, tá? Tem a questão da página 8, que envolve a análise desse gráfico vertical. E a questão 2 da página 9 é uma questão mais pessoal, tá? A página 8, ela quer saber se no mês de outubro, ou seja, essa coluna, teve lucro ou prejuízo, sabendo que lucro é aquilo que você ganha, prejuízo é aquilo que você perde, tá? Então, para ter lucro, a entrada tem que ser maior que a saída. A entrada está de verde claro, a saída está de azul, tá bom? Então, se o círculo preto aqui, ó, a bolinha preta, tá na parte da saída, significa que no mês de outubro ele teve prejuízo, ou seja, perdeu dinheiro, tá bom? Percebe que teve aqui, ó, o gráfico está decrescente de setembro para outubro. Em outubro ele ficou na parte baixa do gráfico, ou seja, ele está na parte então negativa. Logo ele teve prejuízo, tá bom? Então sempre que você identificar que vai ter uma margem onde acima dessa margem é lucro, abaixo dessa margem prejuízo. Ou seja, acima dessa margem positivo, abaixo dessa margem negativo. Ok? Percebe que a bolinha preta que envolve o saldo no mês de outubro está na parte negativa. Então a empresa teve prejuízo. E a questão 9, ela é uma questão mais pessoal. Pergunta para você se você já frequentou ou já esteve em algum lugar onde a temperatura chegou abaixo de zero. Bom, no Brasil tem regiões que isso acontece mais para a região sul do país, ok? Mas se você já teve oportunidade, você consegue responder a segunda questão, tá? Então copia no caderno a primeira questão, a segunda questão. A primeira mais ou menos já te falei qual é a resposta, né? Então você vai só copiar o item, o comando, responder, e a segunda questão é uma questão mais pessoal. Tá bom, pessoal? Na página 10 começa o conteúdo, que na verdade a gente vai fazer uma recordação sobre os números naturais. Na página 10 em específico, ele coloca para a gente a maneira que você pode descrever um número natural, tá? Entre classes e ordens, tá? Você pode descrever na forma de unidade, dezena, centena, ok? Unidade de milhar, dezena de milhar, desculpe, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão. Então agora a gente vai relembrar como que a gente pode descrever qualquer número natural utilizando tanto as ordens como as classes, tá? O exemplo que o livro traz é esse aqui, ó. Então nós estamos na página 10, e na página 10 nós estamos falando sobre o sistema de numeração decimal, ok? Sistema de numeração decimal, ok? E agora eu vou ensinar como é que você consegue descrever qualquer número natural utilizando ordens e classes. O exemplo que o livro nos traz é esse aqui, ó. É o 75.916.834, ok? Eu quero aqui descrever ele utilizando ordens e classes. Uma forma simples e prática de você conseguir descrever. Na leitura do número ou utilizando uma técnica. Na leitura do número, eu tenho 75 milhões, então aqui é a unidade de milhar, ok? 75 milhões você pode escrever como 70 milhões mais 5 milhões, daria 75 milhões. Desculpa, aqui unidade de milhão, tá bom? 916 mil, agora sim unidade de milhar, tá bom? Então eu tenho 900
10.000, 6.000. Se eu somar 900.000 mais 10.000, 910.000. 910.000 mais 6.000, 916.000. Então, eu consigo, através da palavra, da fala do número, conseguir identificar de como você pode descrever o número, tá? Aqui eu tenho 834. Então, eu tenho 834. Somados, 800 mais 30, 830, 830 mais 4, 834. Então, na leitura do número, você já consegue identificar uma forma de descrever. Percebe que eu utilizei a soma, tá? 834 é 800 mais 30 mais 4, tá bom? Então, aqui é o seguinte, uma forma técnica de você descrever é a seguinte. A gente sempre separa os números de 3 em 3, da direita para a esquerda, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. E o que você pode fazer para descrever através de uma soma? Começa da esquerda para a direita, 7. E você vai acrescentar zeros à direita. Qual é a quantidade de zeros? Quantos números tem à direita do 7? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você vai escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soma, vem para o próximo número, 5. Tem quantos números à direita do 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai descrever 6 zeros. 3, 4, 5, 6. Soma, 9. Tem quantos números à direita do 9? 1, 2, 3, 4, 5. Então você acrescenta 5 zeros. 3, 4, 5. Agora vem para o 1. Tem quantos números à direita do 1? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vem para o 6. Tem quantos números à direita do 6? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais 8. Tem quantos números à direita do 8? 2. Então, 2 zeros. 3. Tem quantos números à direita do 3? Só um número. Então, você acrescenta só um zero à direita. E o 4 representa a unidade. Não tem nenhum número à direita do 4. Então, você faz só repetir. Então, eu descrevi os 75.916.834 em uma soma em que eu dividi entre ordens e classes. Aqui eu tenho, por exemplo, 70 milhões. Para chegar a 75 milhões, basta somar 5 milhões. Então, 70 milhões mais 5 milhões, 75 milhões. 900 mil. 900 mil. Somado com 10 mil, 910 mil. Somado com 6 mil, 916 mil. Consegui chegar no resultado. E 834 é 800 mais 30 mais 4. Então, eu consegui aqui utilizar o sistema de numeração decimal, descrevendo esse número em ordens e classes. Ok? Então, esse é da página 10. E na página 11, ele fala sobre o valor posicional. Algo muito simples também de você identificar. Posicional, tá? Para você identificar o valor posicional de cada algarismo em um número, basta você descrevê-lo na forma decimal. O exemplo que o livro traz é o 621. Se eu quiser descrever esse número em ordens e classes, como foi que você aprendeu? Repete o primeiro à esquerda, 6. Tem quantos números à direita do 6? 2 números, então você acrescenta 2 zeros. Soma. Repete o próximo, que é o 2. Tem quantos números à direita do 2? Só um número, então acrescenta 1 zero. E o último é o valor da unidade, que é 1. Como não tem nenhum número à direita, continua sendo unidade. E percebe que se eu fizer a soma, volta para o 621. 600 mais 20, 620. 620 mais 1, 621, desculpa. Então, você quer encontrar o valor posicional do 6. Se eu te perguntar qual é o valor posicional... do 6.
o valor posicional do 6 aqui, olhando como ele foi descrito em ordens e classes, o 6 representa o 600. Então, o valor posicional do 6 é quem? 600. Se eu te perguntasse qual é o valor posicional do 2, o valor posicional do 2 é quem? 20. Qual o valor posicional do 1? É o próprio 1, tá bom? Então, para você descobrir o valor posicional, o que você tem que fazer? Descreve no sistema de numeração decimal através de ordens e classes, tá bom? Uma outra forma é você fazer a leitura do número, tá? 621. O 6 representa quem? 600. Ok, pessoal? Então, isso aí foi da página 11. E eu vou descrever para vocês no grupo a primeira atividade, que também será com questões do livro didático. Ok?